Irmãos, nessa noite, o primeiro-ministro da Inglaterra, eu esqueci o nome dele, depois da Segunda Guerra Mundial, eu sei que o sobrenome dele é Tutter. Ele diz o seguinte, que a decadência da sociedade inglesa era o fato de que nos púlpitos das igrejas não se fala mais da volta de Cristo e do inferno. Interessante isso. Né? Ele disse isso, que a decadência da sociedade inglesa é que nos púlpitos das igrejas evangélicas não se falava mais sobre a volta de Cristo e sobre o inferno. Interessante isso. Né? Como é que ele conseguiu detectar isso? Né? E nessa noite, mas eu quero falar com a igreja, Deus colocou no meu coração, sobre o dia do Senhor. Né? Uma expressão muito viva no Antigo Testamento, né, quando os profetas pronunciavam o juízo de Deus, eles diziam assim, o dia do Senhor era aquele dia que Deus ia tratar com o povo na sua desobediência. E no Novo Testamento, o dia do Senhor é a volta de Cristo. E, irmãos, eu fiquei pensando hoje que nós temos muitas preocupações, né? Todos nós temos, eu tenho, estamos todos nessa, né? Ah, eu tenho que trocar o carro, eu tenho que arrumar um novo emprego, né? Tenho que trocar o meu televisor, tenho que trocar a minha máquina de lavar, né? O meu tanque já está meia boca, né? Não é assim? Preciso de um sapato novo, de uma roupa nova. Irmãos, é assim, a nossa vida é assim. Mas, irmãos, notem que todas essas preocupações vão acabar de uma maneira abençoada ou em uma tragédia terrível. Porque na volta de Cristo, tudo isso vai ficar para quem ficar. E para quem for também. Mas para quem for, bênção, glórias. Né? Vamos entrar, eu gosto dessa expressão, né? eu gosto muito no meio pentecostal, né? Nós vamos entrar nas mansões celestiais em Cristo Jesus. E os que ficarem, irmãos, quer dizer, né? Eu tenho uma casa aqui, né? Então, quem ficar, pode ficar com ela. Né? Eu acredito que quem ficar, talvez chegue no banco aí, vai estar cheio de dinheiro no banco. Você vai poder entrar e sacar à vontade, né? Porque às vezes nem os donos estão aí mais. Você vai poder escolher um carro do ano, né? Uma Mercedes, né? Sonho de consumo de muita gente, muitos homens, né? Assim, né? As mulheres, né? Ir lá no shopping tomar um banho de loja, né? Os homens, na minha época, né? Usar um Pierre Cardin, né? Starope, né? Na minha época, né, pastor Aguinaldo? Nos anos 80, né? Era isso aí que... E talvez terão isso à vontade nessa vida, mas não terão paz. Mas, irmãos, nessa noite, vamos falar vou citar o dia D. Aquele dia que nunca existiu ainda, e depois dele não existirá mais. Que é o dia de Cristo, irmãos. Queridos, não acene sua mão, tá? Acene com o coração. Você ainda crê na volta de Cristo? Você acredita que Cristo vai voltar ainda? Sabe o que, irmãos? Porque às vezes nós levamos uma vida de igreja, assim, dentro de um ritual. Quarta-feira é o dia que a Igreja Batista aqui se reúne. Igreja Batista em Brasília. E você vem. Aí depois você vai para casa, quinta, sexta, sábado. Domingo tem culto às 10 da manhã. E você vem para o culto. E tem culto às 18h30. Você vem para o culto. Primeiro domingo do mês aqui é a ceia. E você vem para a ceia.
Mas, irmãos, isso pode virar, sabe por quê? Um círculo vicioso. Irmãos, uma coisa é nós acreditarmos que Cristo vai voltar. Porque tem uma expressão do apóstolo Paulo, acho que é o apóstolo Paulo, que ele fala assim, isso é uma coisa assim que eu fico pensando. Ele fala assim, você crê que existe um Deus? Um só Deus? Paulo faz essa pergunta. Mas ele fala assim, você faz bem, mas saiba que os demônios também acreditam. Porque ele é real. Mas, diz o texto, mas eles estremecem. Então, irmão, não basta nós usarmos algumas frases do nosso evangeliquez. Essas frases prontas. O que vale, irmãos, é nós estarmos preparados. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Hoje quem está em casa, ô crente, Igreja Batista, vai ter que abrir a Bíblia. Abra a Bíblia. Irmãos, uma das coisas que eu acho fantástico, irmãos, é poder ter a Bíblia impressa. Irmãos, eu não estou dizendo que quem acessa aí no celular, nada disso, tá bom? Estou dizendo isso aqui, irmãos, isso aqui é algo fantástico. É maravilhoso. Irmãos, a Bíblia fechada salva? Eu vi um testemunho de uma pessoa, irmãos, e essa pessoa é crente até hoje, é uma pessoa muito famosa no meio artístico, era famosa, né? E ele tinha uma vida muito intensa, muita droga, muito rock and roll, sabe, muita cachaça. Mas sabe o que ele no seu testemunho de conversão, sabe o que ele disse? Ele falou assim, ó, eu tinha uma vida dessa maneira, ele explicou, a vida dele é uma vida, mulheres. Aí ele falou assim, só que quando eu estava na rua caminhando, que eu via passar um crente com a Bíblia debaixo do braço, só aquilo já impactava a minha vida. Eu não sei, irmãos, o valor que isso aqui tem, mesmo, né, assim, o papel impresso, mas eu creio que é algo fantástico, é algo maravilhoso. Onde eu moro agora em Osasco, né, e lá tem muita igreja, meu Deus, como tem igreja naquele bairro, e quando eu saio daqui, que eu chego lá, né, de noite, e lá eu escuto a cara mais tarde, né, ei, irmão Isaac, aquele monte de crente, na rua, sem cair do braço, conversando, cantando, que coisa maravilhosa. Fala assim, Odri, olha os crentes aí. Né? Os crentes aí, ó. Irmãos, é maravilhoso. E hoje, irmãos, tem uns crentes agente secreto. Não é para ter, né, irmãos? Jesus fala assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É isso aí, meu querido. Ah, pastor, você é cafona. Eu sou careta, eu sou cafona. Às vezes eu sou meio saudosista também. Mas, irmãos, foi assim que eu aprendi. E não me faz mal nenhum ser assim, viu? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Na minha Bíblia aqui está assim, a vinda do Senhor é certa e repentina. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler do 1 até o 11. Diz assim, irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos,
não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Amém, meus irmãos? Então, aqui, irmãos, sobre a vinda do Senhor. Como será essa vinda? E aqui, irmãos, Paulo fala o seguinte: o que a igreja não vai saber e o que a igreja deve saber. Então, Paulo aqui, ele está mandando uma carta para os irmãos de Tessalônica. Essa igreja aqui, irmãos, Paulo estava lá, e ele forma essa igreja lá, só que os judeus vão para cima de Paulo, e Paulo tem que fugir. Então, ele vai embora, ele manda Timóteo voltar a essa igreja, pensando que a coisa foi tão terrível, e o tempo foi tão curto, que Paulo pensou que essa igreja não tinha permanecido. E quando Timóteo manda notícias, não, a igreja está lá em pé. A igreja está estabelecida em Deus Pai. Essa é a questão aqui, irmãos. Mas aí, esses irmãos aqui, irmãos, começaram a ficar preocupados com duas coisas. Uma é que os crentes, os anciões da igreja, os mais idosos estavam morrendo. E como era uma igreja nova, eles ficaram preocupados. Poxa, para onde eles vão? O que vai acontecer agora? E a outra questão, eles estavam preocupados de como será essa volta de Cristo. E eles não estão entendendo algumas coisas. E Paulo escreve essa carta para dizer a eles o seguinte: olha, vamos explicar como vai ser a volta de Cristo. Irmãos, por incrível que pareça, essa carta aqui foi escrita mais ou menos no ano 51, 52, e por incrível que pareça, após todo esse tempo, hoje, irmãos, tem pessoas no meio da igreja que não entenderam ainda a volta de Cristo. O que eu tenho que me preocupar e aquilo que não está na nossa ossada. Aquilo que eu não vou saber, porque está debaixo da soberania de Deus. Então, Paulo começa dizendo para eles o seguinte, que o papel da igreja não é saber a data. Viu, irmãos? Primeira coisa que a igreja não vai saber. Quando eu leio esse texto aqui, eu lembro de um amigo meu, né? Tem um amigo meu, faz uns 20 anos, né? E eu estava na minha empresa lá trabalhando, né, e nós tínhamos uma escola bíblica lá na hora do almoço. Interessante que ele chegou assim, no meio nossa escola lá, né? E falou assim, e eu estava conversando sobre esse texto aqui, né? Ele falou assim, Samuel, a minha igreja, irmãos, uma igreja evangélica, viu? Uma igreja conhecida. Falou assim, Samuel, na minha igreja Deus vai revelar o dia da volta dele. Eu fiquei abismado com aquilo. Falei, sério, já faz 20 anos, não aconteceu ainda. E não vai acontecer, irmãos.
Então, irmãos, uma coisa que nós não vamos saber é sobre o dia da volta do Senhor. Mas devemos saber que Ele vai voltar. Cristo falou assim, daquele dia e hora. Olha, irmão, Jesus disse isso, nem eu sei. Isso só o Pai sabe. Então, irmãos, uma coisa que a igreja não tem que se preocupar é com o dia. Você arriscaria um dia? O dia que você arriscar, não vai ser. Porque o texto diz isso. O texto é muito claro. Então, a preocupação da igreja, meu querido, não é com o dia, porque nós não saberemos. Outra coisa que Paulo fala é que a segunda vinda de Cristo virá em tempo desconhecido. Não sabemos o dia, porque Paulo fala aqui, ó. Irmãos, nunca se refere aos tempos. Tempo aqui é cronos, é o nosso tempo aqui que nós contamos. E aqui, épocas são os eventos. Porque tem pessoas, né, olhando para o que está acontecendo e está achando assim, vai ser. Não. Viu, irmãos? Por mais que a Bíblia dê, né, a Bíblia fala de alguns indícios, né? Fala, mas a Bíblia não fala do tempo. A igreja não vai saber em que tempo será isso também. Então, irmãos, o Paulo aqui, nessa igreja aqui, eles queriam saber detalhes sobre a segunda volta de Cristo. E sabe o que Paulo fala? Paulo não tem nada a dizer, irmãos. O homem, irmãos, nós conhecemos o apóstolo Paulo, né, pelos escritos, né? Um homem que ele fala que, e quando ele cita isso, ele nem cita ele. Ele fala assim, eu conheço uma pessoa que foi arrebatado, lembra que ele fala isso? Ao terceiro céu, né? Ele fala assim, e essa pessoa viu coisas inefáveis, que não é lícito saber, e ele não contou. Então, irmãos, sobre a segunda volta de Cristo, Paulo, quando a igreja questiona isso, ele não tem nada a dizer. Viu, irmãos, Paulo, queridos, ele não estava ali com uma calculadora na mão, fazendo contas para determinar a data da volta de Cristo. E nem tampouco Paulo estava ali com um mapa profético, pesquisando os eventos dessa época, não. Paulo, irmão, não tem nada a dizer. Somente Deus conhece esse dia. E agora, irmãos, o que nós precisamos saber? É que a volta de Cristo virá como um ladrão de noite. Irmãos, é isso que Paulo fala, que a volta do Senhor Jesus vai ser como um ladrão de noite. Quem espera, né? Ninguém espera. Uma coisa que você não, né? O ladrão não liga na sua casa, né? Né, Aline? Ó, meia-noite eu bato aí. Não, ele chega de uma maneira inesperada. E assim Paulo fala que será a volta de Cristo. Vai ser como um ladrão de noite. E, irmãos, Jesus fala em Lucas 12:40, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Viu? Que hora ele virá? Numa hora que nós menos esperamos. A hora que você pensa, você já perdeu um ônibus? Não é assim? No meu tempo, né? A rua de casa era de barro, eu era, né, só um. E minha irmã trabalhava, né? Então, aí descia a rua, né? Quando chovia aquele barro, aí ela descia com sapato, e eu com o outro na bolsa, né? Chegava lá aqui no Canachiro, ela me dava o sapato cheio de barro e pegava a sandália limpa. Mas às vezes a gente perdia o ônibus, aí descia correndo e caía. Perdemos o ônibus. Mas, irmãos, depois passava outro.
Lembra da escola? Né? No meu tempo era assim, o ano inteiro, chegava no final do ano, né? Tinha lá um mural, e lá, os aprovados e os reprovados. E aquela ali me causava um terror, porque se eu fosse reprovado, o couro comia em casa. Mas aí, irmão, no outro ano eu podia recuperar aquele ano perdido. Aqui não, meus irmãos. Fala que aqui será como um ladrão de noite. Será uma hora que você não está esperando. Você não vai estar lá, em pé, aguardando, não. Você vai estar vivendo a vida. Talvez estejamos no trabalho, estejamos dentro do ônibus, estejamos almoçando. Vai ser uma hora, Fred, que você não imagina. E isso que é interessante, irmãos. Então, irmãos, o que Paulo fala? Para nós não nos preocuparmos com o dia, mas como estaremos nesse dia. Essa é a grande questão do texto. Virá como ladrão, e quando ele chegar, irmãos, ele vai levar. Irmãos, temos aí uma doutrina que ensina, né, que a segunda chance, né? Irmãos, pelo pouco que eu já li a Bíblia aqui, eu não vejo isso não. Quando Paulo fala assim, acho que é Paulo que fala assim, num momento, num abrir e fechar de olhos. Se você pesquisar ali num momento, esse momento aí, no grego, é átomo. O que é um átomo? Algo indivisível. Então, no momento. Não serão 2 momentos. E Paulo fala isso. Então, irmãos, essa carta aqui, ela foi tão necessária para aquela igreja, e é tão necessária para nós hoje, por quê? Porque nós podemos ficar aqui com todas as nossas preocupações, e nunca mais ir para lá, porque não irá mais. Então, Paulo fala o seguinte, irmãos, que nós devemos estar preparados, porque ele virá no momento em que ninguém espera. Então, esse, irmãos, é o conselho da palavra de Deus. Nós não vamos esperar, nós não estamos aguardando no sentido de estar parado e vai ser hoje, vai ser amanhã, não. Essa espera ninguém vai conseguir saber. Mas tem outra coisa, irmãos. Ele fala que essa vinda, em outro texto, é descrita como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Olha como será. Alguém aqui consegue saber o momento do relâmpago? Você vê o clarão, né? Mas já foi. Então, a volta de Cristo vai ser como um relâmpago. Ninguém dá ordem para o relâmpago. O relâmpago ele acontece. Então, vai ser assim. Irmãos, e no outro texto ele fala assim, que, quer ver, eu estou piscando aqui, talvez vocês não estão percebendo, estou piscando, né? E Paulo fala, e o texto fala assim, que no momento, num abrir e piscar de olhos, vai ser assim. Imagina isso? Eu tenho um disco em casa, se vocês quiserem, eu peço para vocês. É LP ainda, sabe? Aquele bolachão. Chamado A Última Trombeta. Quem conhece esse disco? Aquela ali, os mais... Dois ali conhecem. Irmãos, misericórdia. Irmãos, eu sou meio apocalíptico. Né? Eu era solteiro, chegava em casa, eu punha lá, né? Tinha lá minha vitrola lá e colocava lá. Ai, irmãos, eu suava. Mas eu ouvia e virava. Aí o meu irmão, teu irmão, ele era crente em Cristo, glória a Deus por isso. Irmãos, ele entrava em casa, quando ele via aquele disco tocando, e quando ele ouvia o negócio, irmão, ou eu desligava aquilo, ele ia para a rua. Tanto pavor que ele sentia. Mas é assim, meus irmãos. A volta de Cristo vai ser
algo que a humanidade jamais esquecerá, que vai ser um evento único, não vai acontecer mais. Então, irmãos, esse evento, olha que interessante, como será esse dia? Será um dia de salvação e também de juízo. Tem um texto que diz assim, que Deus estabeleceu um dia que com justiça há de julgar o mundo pelo varão que ele destinou, e deu certeza disso, ressuscitando ele dos mortos, que é Jesus Cristo. Viu, meu irmão? Deus escolheu um dia que vai julgar o mundo. Parece que não, né? E vai julgar, meus irmãos. E quando eu falo julgar, é juízo. Olha o versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz. Olha a frase. E de modo nenhum escaparão. Em 2012, vocês irmãos lembram, né? Lançaram um filme, lembra? 2012 o nome do filme. Acho que era 22, ou 12 de 12 de 2012, né? Aí, você viu o que eles fizeram? O mundo vai acabar. O que eles fizeram? 3 naves, aqueles barcos, né? Aquelas barcas, né? E escapou um monte de gente, pastor Agnaldo. Né? Aí no final do filme, abre-se as comportas, aí aparece aquela luz, né? Aquela coisa fantástica, né? O dia amanhecendo, né? Aí um fala assim, olha, a gente pensou que não ia ter mais humanidade, ia acabar tudo aí, ó. Vamos recomeçar. É mentira, viu? Viu, meus irmãos? Os astecas, os maias, lembra? Também colocaram data, falou, mano, sabe por quê? Está aqui, ó. Viu, irmãos? É que Deus escolheu um dia que vai acontecer, queridos. Eu vou falar novamente aqui, né? Eu já falei aqui muitas vezes, falar novamente. A igreja, né, que eu frequentava, né? A igreja que eu nasci, dos meus pais, no ano de 1999, na virada para 2000. E lá, até hoje, né? Nós temos culto lá do dia 24, culto e vigília. O pessoal lá é porreta. E no dia 31, culto e vigília. Né? Eu lembro que no dia 31, era tanto fogo que a gente aumentava o aparelho, né? Orando ali no microfone, o couro comendo, o fogo lá. Então, naquele ano, de 99 para 2000, no dia 31, eu olhei assim, cheguei no culto, né? Eu olhei assim, a igreja cheia. Quase não vinha o pessoal para a igreja, mas cheia de incrédulo. Sabe por quê? Lembra aquele ditado? 1000 chegará e 2000 não passará. Estavam dentro do templo com medo, mas não convertidos. Olha que interessante, meus irmãos. Amados, Deus determinou, Deus escolheu um dia que com justiça. Então, cuidado para você não estar muito atarefado com muitas coisas. Lembra de Maria e Marta? Lembra? Jesus chegou na casa das duas. Maria, que Maria fez? Sentou-se aos pés de Jesus, né? E ia lá ouvindo ele. E Marta para lá e para cá. Cada uma tem o seu valor, tá? Mas Marta para lá e para cá. Aí Marta falou assim, Senhor, o senhor não se incomoda, irmãos? O senhor não se incomoda de eu estar lá me arrebentando na cozinha? E Maria aí? Ai, irmãos, lembra da resposta de Jesus? Marta, Marta. Cuidado, igreja. Viu? Cuidado, hein? Eu tô bem esperto com isso. Marta, Marta, você está preocupado com muita coisa, mas uma só, viu, irmãos? Cuidado, hein? Uma só é necessária. E Marta escolheu a melhor parte. Então, irmãos, vamos tomar cuidado, viu, querido? Maria escolheu, obrigado, me corrigiram aqui, e não vai para fora. Olha, é Maria, viu? O Isaac fez isso comigo, né, Isaac?
Glória a Deus. Agora vocês fizeram também, aprenda isso. Mas pastor não é, mas pastor se engana, viu? Mas pastor erra assim, viu? Viu, irmãos? Maria escolheu a melhor parte. Viu, irmãos? Irmãos, escolhemos a melhor parte. Viu? E a melhor parte é estar aos pés de Jesus. Mas pastor Samuel, eu tenho meu esposo, eu tenho a minha esposa, tenho os meus filhos, meus parentes estão, eu também tenho meus. Eu tenho uma irmã nas docas há mais de 20 anos. E toda noite, meus queridos, eu oro por ela. Eu intercedo, Senhor, eu não vou nem falar com Jesus que eu oro, porque eu vou chorar aqui. Mas, irmãos, eu não perco de vista o meu Jesus. Porque quando ele voltar, irmãos, nada mais importa. Meu querido, então, meu irmão, nós temos que clamar, pedir mesmo, orar a Deus, mas não abra mão da sua relação com Deus, do seu relacionamento com Cristo Jesus. Cuidado, viu, irmãos? Tá? Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é essencial na sua vida. Muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado, tá? Então, irmãos, será um dia de julgamento, tá? E a ideia aqui, irmãos, de dores de parto, é algo que será inesperado e irreversível. Viu, irmãos? Eu não sou mulher, né? Mas quem aqui é mãe sabe disso, né? Quando você estava grávida, a primeira contração, você sabia que hora viria? Amanhã, às 10 da manhã, vai começar. Não. Não é? Mas quando começa, volta atrás? Não. Irmãos, então, o julgamento aqui vai ser algo inesperado e algo irreversível. Não tem como, irmãos, escapar. Né? Podem fazer filmes aí, né? Pode ter as suas teorias, mas o dia de Cristo virá. Mas, irmãos, Paulo fala que esse dia, aqui que eu queria chegar, assim, né? Que era o que eu estou querendo passar para a igreja nessa noite. Mas Paulo fala o seguinte, que para o crente, não será assim. Aqui Paulo afirma que os filhos da luz não estarão dormindo desprevenidos, despreparados. E eu gostei aqui, irmão, dessa frase aqui, que ele fala assim: mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa, como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Viu, irmãos? Irmãos, esse dia não vai pegar os filhos da luz de surpresa. Essa, irmãos, é a questão do texto. E por que nós somos filhos da luz? Porque nós temos um Pai que é o Pai das luzes. Tiago fala assim, Tiago 1,17. Toda a boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudanças. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias das suas criaturas. Irmãos, nós somos filhos da luz, porque o Pai das luzes nos gerou novamente. Então, Paulo fala assim, que nós, porém, nós somos filhos da luz, filhos do dia. Então, esse dia, irmãos, para o crente mesmo, para o salvo em Cristo, não vai ser surpresa, não. Não será pego de surpresa. Aí, irmãos, eu encontro muitas pessoas dizendo assim, mas, quando a gente fala assim, de filhos de Deus, eles falam assim, isso é comum, né? Aí, no nosso Brasil. Eles questionam a gente, mas Samuel, todos nós somos filhos de Deus. Você acredita nisso?
Irmãos, tem uma coisa que se questiona no Brasil, é que todos nós somos filhos de Deus. E a Bíblia não diz isso, querido. Irmãos, eu até, né, nós somos, né, um ser, né, não mais o brasileiro, né, nós somos um ser sentimental, emotivo, né, eu até queria, né, que meus parentes aí fossem todos salvos, assim, que fossem todos filhos de Deus. Irmãos, mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz assim, em João 1,12, fala assim: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Viu, meu querido? Você que me assiste aí também, talvez está questionando, mas a Bíblia diz isso, que filhos de Deus é só através da fé em Jesus. Irmãos, nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos criaturas de Deus. Somos todos criação de Deus. Mas filhos de Deus são aqueles que recebem Jesus pela fé. Romanos 10, 9 diz assim, 10 e 9. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor. Irmãos, que eu gosto do apóstolo Paulo, que ele nunca coloca Jesus como Salvador primeiro. Ele coloca Jesus como Senhor. Ele fala assim: a saber, se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor. Por que Senhor? Porque Ele tem que ser Senhor na sua vida. Você tem que estar debaixo do senhorio dEle. Você tem que trocar de Senhor. Talvez o seu Senhor seja muitas coisas. Talvez não seja nem pessoas, sejam muitas coisas. Mas Paulo fala assim, ó: se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor. Irmãos, o Hernandes diz assim, Hernandes Dias Lopes: se Jesus, e eu concordo com ele, porque é bíblico, né? O reverendo Hernandes é um homem Bíblia. Ele fala assim: se Jesus não for Senhor da sua vida, Ele jamais será o seu Salvador. E eu concordo com ele. Sabe por quê, irmãos? No Novo Testamento, segundo os estudiosos, né, eles falam que a palavra Salvador no Novo Testamento, você encontra ela 22 vezes. Mas a palavra Senhor, você encontra 650 vezes. Olha que interessante. Lembra quando ele fala lá em Atos? Esse Jesus que vocês mataram, acho que é Pedro dizendo, né? Esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Viu, irmãos? Isso aqui é algo que Paulo vai repetir nas suas cartas. Se com a tua boca você confessar, irmãos, tem que confessar. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela foi lá, tocou e ficou na dela. Teve que confessar. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e no teu coração, irmãos, isso é profundo, no teu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você será salvo. Porque, olha o que Paulo fala no versículo seguinte: porque com o coração se crê para a justiça. Que justiça é essa? A justiça de Cristo. Que Paulo fala assim na frente, em Romanos 10, 4. Vê se é Romanos 10, 4. Isso. Paulo fala assim, ó: porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo o que crê. Então, com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Viu, irmão? Então, filhos de Deus é aquele que recebe Jesus pela fé. Justificados pela fé, temos paz com Deus.
Paulo fala. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Viu, irmãos? A nossa fé precisa estar alicerçada em Cristo Jesus. Irmão, não é a igreja que salva. Não é o padre, o pastor, bispo, ancião que salva. O que nos salva não é nem o que nós fazemos, glória a Deus por isso. Mas o que nos salva é a fé na pessoa de Cristo Jesus. E Paulo fala aqui, irmãos, que nós somos filhos da luz, nós somos filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. E ele fala assim no versículo 6, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Irmãos, aqui, irmãos, Paulo fala de dois tipos de sono. O sono nosso, natural, e o sono da alma. Irmãos, nós não podemos dormir como esse mundo está dormindo. Irmãos, nós estamos ouvindo aí. Está tudo bem. Paz, segurança, não está acontecendo nada. E aqui fala assim, quando eles disserem paz e segurança, vai vir uma repentina destruição. E fala aqui, de modo nenhum escaparão. Irmãos, a igreja, que é o filho da luz, filho do dia, nós precisamos, irmãos, ser sóbrios e vigilantes. Viu, meus irmãos? Irmãos, a igreja, querido, irmãos, isso eu não vou abrir mão nunca na minha vida. A igreja, ela está na contramão do mundo. Não adianta, querido. Não durmamos como os demais. Ora, os que dormem, é de noite que dormem. E os que se embriagam, hoje não, né? Hoje, tem quando a pessoa embriagada de dia, né? Mas aqui, irmãos, a ideia aqui, querido, é você não está em conformidade com o mundo. Noite aqui, trevas aqui, também, irmãos, são trevas do conhecimento. Pessoas que não conhecem a Deus e não querem conhecer a Deus, não querem ter contato com Deus, não querem a salvação em Cristo. Então Paulo fala assim, ó, nós não podemos dormir como eles dormem. Nós não podemos estar em trevas como eles estão. Irmãos, o negócio da bebida aqui, eu sou igual o pastor Agnaldo. É isso aí. O crente na sua festinha não tem bebida, não. O crente, irmãos, é empadinha, coxinha, refrigerante, entendeu? Você sai até com a diabetes lá em cima, às vezes, né? Mas o crente é isso, meus irmãos. Sabe por quê, irmãos? Irmãos, eu creio nisso. Nem todo mundo que bebe socialmente vira alcoólatra. Mas pode saber, todo alcoólatra já bebeu socialmente. A verdade é essa, meus irmãos. Então, irmãos, querido, irmãos, o crente, querido, o crente que é filho da luz, que é filho do dia, irmãos, o crente, ele tem a marca de Cristo nele. Ele é reconhecido, meus queridos. E, irmão, não tem coisa mais fantástica na vida. Um dia eu estava trabalhando de pedreiro, todo sujo. Aí entrei aqui em um depósito para comprar um negócio lá. Aí chegou um homem. Você é crente, né? Graças a Deus. Vê, irmãos? Está na nossa cara, só que a gente não vê. Mas aqui Paulo fala que nós somos filhos da luz. A luz de Cristo reflete em nós. Vê, irmãos? Nós não temos luz própria, mas é a luz de Cristo. Nós somos conhecidos, não adianta. Eu estava numa empresa, irmãos, tinha um crente lá. Depois de 10 anos, eu ouvi essa frase lá. Você é crente? Eu não sabia. Trabalhando 10 anos juntos, por quê? Agente secreto. Viu, meus irmãos? Não, irmão, nós somos queridos, nós somos filhos da luz, amém? Viu, irmãos? Irmãos, o crente em Cristo, ele leva o nome de Cristo nele.
a marca de Cristo, as pegadas de Cristo, a luz de Cristo. Nós somos de Cristo, meus irmãos. E Cristo falou assim, ó, vocês são a luz do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, nós, pastor, aí ser luz. Ele falou que nós somos. Não falou assim, ó, quando der sejam, quando for possível. Não, ele falou assim, ó, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. E falou mais, vocês são uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como esconder essa cidade, meus irmãos. O testemunho do crente, irmãos, não tem como estar escondido, porque você transpira Cristo, essa é a verdade. O DNA do crente é o Espírito Santo, meus irmãos. Nós somos de Jesus, querido. Não, irmão, não abra mão disso. Então, Paulo fala assim, ó, nós somos filhos da luz, filhos do dia, então, não durmamos como os demais. Viu, irmãos? Esse sono aí, da morte, o crente não tem na vida dele. Não durmamos como os demais, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça. Aí, irmãos, aqui, ó, a tríplice. Aqui é a tríplice coroa do salvo, a essência do salvo, a tríplice aqui, ó. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo da couraça da fé, estou no versículo 8, do amor e tomando como capacete a esperança. Fé, esperança e amor. Vemos? Essa é a marca do crente. A fé em Jesus, o amor a Deus e uns pelos outros e a esperança da salvação, meus irmãos. Irmãos, isso aqui é o crente. Ah, pastor, mas eu não estou assim. Põe essa barba de molho. O couro vai comer. Você pode ficar para trás. Porque isso aqui, irmãos, é a vida do crente. Fé, esperança e amor. Porque, olha que coisa gloriosa. Deus não nos destinou para a ira. Vimos, irmão, quando eu falei filhos da luz, porque tem os filhos das trevas também, viu? Mas Paulo fala assim, ó, porque Deus, verso 9, não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, viu? O crente está pronto a todo instante. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Irmãos, pega os apóstolos no Novo Testamento, que é só o Novo Testamento, né? Irmãos, quando Pedro, quando Paulo, qualquer um deles, você pode ler, vai realizar uma obra, fala assim o texto, e Pedro cheio do Espírito Santo. E Paulo cheio do Espírito Santo, é assim que o texto fala. Sabe por quê, irmãos? Eram pessoas compromissadas com Cristo. Eles não abriam mão da esperança em Cristo Jesus. Eles eram cheios do Espírito Santo. Irmãos, querido, o que a igreja precisa, é o fogo do Espírito agindo no nosso coração. Não o fogo de pneus queimando na rodovia, como nós temos visto aí. Muitos crentes fazendo isso aí. Para com isso, meus irmãos. Nós temos que ter o fogo do Espírito no nosso coração, a chama acesa. Ah, irmãos, olha, aqueles irmãos, sem nenhuma tecnologia, colocaram o mundo de ponta cabeça. E nós então, hein? Imagina, irmãos, cada crente vinha aqui no culto domingo que vem agora de manhã, cheio do Espírito. Ai, irmãos, o fogo vai descer mesmo. O Senhor, irmãos, vai agir, eu tenho certeza disso. Viu, irmãos? Então aqui, ó, um crente, para o apóstolo Paulo, é um crente filho da luz, filho do dia. Não somos das trevas. Viu, irmãos? A noite para o crente é para descanso. A não ser que ele tenha que trabalhar.
Agora, irmãos, misericórdia. Eu leio, né? A gente procura ler, né? Irmãos, olha, misericórdia de Deus, eu liguei lá, balada gospel, balada do capeta. Vamos lá pulando, sabe, sambando e... Ai, meu querido. Irmãos, eu me lembro quando eu fazia teológica, tem lá uma faculdade lá, né, perto lá, então lá ia ser o dia da maconha. Não, o desfile da maconha. Sabe o que eu fiz? Estava lá, né? No intervalo, eu peguei uns folhetinhos, fui tentar no meio deles evangelizar. Estava cheio de maconha na cabeça. Tudo doido lá, né? Uma coisa tremenda. E às vezes a gente anda no meio dessas coisas, para quê, meus irmãos? Irmãos, a gente confunde muito quando Paulo fala assim, ó, eu fiz-me de fraco para ganhar os fracos, né? Assim, Paulo, ele se fez, ele não era, e nem se envolveu com aquilo. Não, irmãos, o crente não, querido. Escola de samba de Jesus, vai para lá. Não, irmãos. Eu não, o meu Jesus na escola de samba, pulando lá, batendo um tambor, para com isso. Sabe por quê, irmãos? O evangelho é o poder de Deus. O Espírito Santo, quando ele toca, a pessoa, não adianta, ela é transformada, não adianta, meus irmãos. Não é com vocês comigo, com vocês também. Então, irmão, querido, nós somos filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite, não, meu irmão. Nós não somos aí da quebrada aí, não. Para. Né? A função da igreja é resgatar essas pessoas. Né? Uma expressão que eu gosto muito, que não é no nosso meio, mas eu gosto muito, é você ir lá, saquear o inferno e povoar o céu. Foi o que os apóstolos fizeram. Foi o que Cristo fez. Né? Falar que ele transporta, me transportou e transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém, meus irmãos? Esses somos nós, filhos do reino do seu amor. Mas tem que ter um transporte. Quem faz esse transporte é a ação do Espírito na vida da pessoa. Irmãos, e não adianta. Deus não vai mandar mais nenhum anjo aqui, não vai mandar mais nenhum Jesus. Ele deixou a igreja. Eu vou usar essa expressão que talvez não seja muito adequada, que é uma expressão também do Hernando Dias Lopes. Ele fala assim, ó, Deus não vai enviar mais nenhum anjo aqui, nenhum Jesus, nada disso. Ele deixou a igreja. Ele fala assim, Hernandes, é forte, mas e se a igreja falhar, Deus não tem outro plano. Ele fala isso. Nos colocando o quê? Responsabilidade. Viu, meus irmãos? É com a igreja. Agora é com a igreja. Tendo Deus, lembra, Hebreus? Tendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, agora nos falou através do Filho, o qual Ele constituiu, herdeiro de tudo. Então, irmãos, o Filho, que é Jesus, Ele edificou a igreja. Eu vou edificar a minha igreja. Está aqui a igreja. Isso já faz 2000 anos, um pouco mais. Eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí, ó. Prevaleceu? Aí, ó. A porta aberta. Cadê que a pandemia fechou a igreja? Não fecha, irmãos. A igreja é de Jesus e Ele está na porta. É Ele é a porta. Viu, irmãos? Irmãos, nós não sabemos o privilégio que é ser igreja no sentido real da palavra. Irmãos, imagina você comissionado por Deus. Nós somos comissionados por Ele. A grande comissão somos nós, querido. Não arreda pé disso, não. Somos nós. Mas, irmãos, para sermos isso, temos que ser filhos da luz, filhos do dia. Não temos que nos conformar com esse mundo, porque esse mundo está indo para o beleléu. O sistema do mundo está falido, está ruindo. E nós estamos aqui ainda porque não é à toa, não. Estamos aqui porque Deus tem obra ainda. Deus quer salvar, Deus quer restaurar, Deus quer libertar. É isso que Ele quer, meus irmãos. E se nós não fizermos, irmãos, eu digo a vocês,
Vai brincando com Deus. Se nós não fizermos, Ele vai encontrar um povo que faça. Pode ter certeza disso. Nós vamos ficar para trás. Mas eu creio nisso. Nós, igreja em Vila Brasilândia, Igreja Batista em Vila Brasilândia, nós somos do dia. Nós somos filhos da luz. Então, que a nossa luz resplandeça nas trevas. Aí as trevas, ó, lá fora. Que a nossa luz resplandeça nas trevas, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Nós somos essas pessoas. Então, irmãos, vamos. O ídolo de Jesus está aí, ó, para todos nós. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Deus querido, nós exaltamos mais uma vez nessa noite, Senhor, nós te glorificamos nessa hora, nós queremos, Pai, dizer a Ti, nesse momento, que nós somos muito agradecidos a Ti, pelo Senhor ter nos feito filhos da luz, filhos do dia, por o Senhor nos comprar, Deus, com tão grande preço de sangue. Oh, Pai, obrigado por esse privilégio, mas o privilégio, Pai, que o Senhor nos dá, também nos coloca a responsabilidade. Então, Pai, que nessa noite nós possamos entender, Senhor Deus, que nós estamos aqui para fazer a Tua obra, Senhor. Estamos aqui comissionados pelo próprio Deus. E que nós possamos, Pai, nesse momento, entender, Senhor Deus, que igreja não se estabelece dentro de um templo somente. A igreja é chamada para brilhar. A igreja é chamada para evangelizar. A igreja é chamada para tirar as pessoas das trevas e trazer para o Teu reino de paz, Senhor. Então, Pai, nos prepara, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos capacita nesse momento tão especial que estamos vivendo agora, Pai. Estamos, Pai, com o propósito de ir para as ruas. Ô, Senhor, nos capacita. Nós queremos ir no poder da palavra. Queremos ir no poder do Espírito Santo. Queremos ir na Tua unção, Senhor. E queremos, Pai, nessa noite, dizer a Ti que nós queremos, Senhor Deus, realmente, Pai, pregar a Tua palavra. Trazer pessoas ao Teu reino, Pai. Pessoas que estão, Pai, presas, arrasadas. Pessoas que estão perdidas, Senhor Deus, sem esperança. E nós temos a esperança, que é Cristo Jesus. Então, Pai, nos ajude, nos orienta, Pai, e nos dê, Pai, as armas necessárias para nós lutarmos essa peleja, Pai. E são armas espirituais, não armas carnais. Nos dê, Pai, graça, nos dê, Pai amado, oh, Pai, nos dê força, Senhor Deus, para irmos no poder que é no nome de Jesus. E agora, Pai, eu quero lembrar nessa hora, Pai, da nossa irmã Yolanda, Pai, que está em tratamento, Senhor Deus. Oh, Pai, nosso irmão Osvaldo também, que está tratando, Senhor. Oh, Pai amado, abençoe Teu servo nessa noite. Visita eles agora, ajudando, orientando, Pai, trazendo paz ao coração deles, e que a esperança deles esteja em Ti, porque em Ti, Pai, nós somos mais do que vencedores, Senhor Deus. Oh, Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, Pai, e, Pai, obrigado pela Tua presença no nosso meio, pelo Teu agir no nosso meio, e obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos ajuda, que nos edifica, que nos mostra o caminho a seguir, Senhor. Nós oramos agora, Pai, agradecido por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.